Graça e paz. Nesta noite, vamos meditar um pouco no Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 6. Jesus se apresentou a si mesmo como a videira verdadeira. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. João capítulo 15, versos de 1 a 6. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Jesus está falando de uma identificação profunda e essencial nossa com Cristo. O que significa identificação com Cristo? Significa a nossa total união com Ele, desde o momento em que Ele foi levantado da terra sobre a cruz, quando nos atraiu a si, crucificando-nos em seu corpo, até ao eterno assentar com Ele e nele nos lugares celestiais. A palavra de Deus apresenta a doutrina da nossa identificação com Cristo. Essa identificação começa na crucificação do Senhor por nós. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. João capítulo 12, verso 32. Nós fomos atraídos não à cruz, mas a Cristo mesmo. Nele fomos identificados, crucificados e mortos. Com Cristo também ressuscitamos. A nossa identificação com Cristo está bem evidenciada na palavra de Deus, nas seguintes experiências que temos com Ele. Com Cristo fomos crucificados, com Ele morremos, com Cristo fomos sepultados, com Cristo fomos ressuscitados, estamos ressuscitados com Cristo, fomos entronizados com Cristo, sentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo. O ponto alto
da nossa experiência com Cristo é Ele em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo está em mim, por isso Ele vive em mim. Ganhamos muito mais do que a vida de Cristo, ganhamos a pessoa de Cristo em nós, vivendo a sua vida de ressurreição, vida eterna, justa e santa. A soma de tudo é Cristo em nós. Você já creu sua identificação com Cristo? Depois que Jesus se revelou aos seus discípulos como sendo a videira verdadeira e o Pai como o agricultor, Ele diz o seguinte: toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Eu peço a sua atenção para esta expressão inicial de Jesus: em mim. Não há dúvida nenhuma que Jesus queria chamar a atenção dos discípulos para este ponto essencial, chamado por Ele de em mim. Quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, em seguida Ele acrescenta: toda vara em mim, estai em mim e eu em vós. Quem está em mim e eu nele. Todo ramo estando em mim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu nele. João 15, versos 2, 4 e 5. Jesus está falando da nossa identificação com Ele. Nós fomos enxertados em Cristo na cruz. Somos os ramos colocados na videira. Depois que Jesus veio estar em nós, na cruz nós fomos enxertados nele. Depois Ele veio estar em nós a partir da nossa ressurreição com Ele. E depois que Ele morreu e ressuscitou, o Espírito Santo trouxe e traz ao nosso coração esta revelação preciosa da nossa identificação com Ele. Então, a videira verdadeira fala da nossa identificação com Cristo. Todo ramo em mim é o nosso enxerto nele. Todos nós fomos enxertados nele. Essa enxertia é uma obra soberana da sua graça, mas é preciso crer nisto. Aquilo que Jesus fez por nós
é preciso ser crido por cada um de nós, para ser usufruído de forma perene. Os ramos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus, são aqueles que Ele atraiu a si na cruz. Foi Cristo mesmo que nos colocou em seu corpo. E o meio que Ele usou foi a atração que Ele exerceu pela força do seu amor, quando foi levantado da terra sobre a cruz. Em Cristo fomos crucificados e mortos com Ele. A nossa morte representa o fim da nossa vida pecadora. A nossa morte com Cristo, não é a morte física. A nossa morte com Cristo representa o fim da nossa vida pecadora. Na cruz, Ele colocou os ramos na videira. Na ressurreição, Ele vem estar em nós, manifestando a sua vida em nós e através de nós. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se não estiver na videira pela fé, então você só serve para ser cortado e jogado fora, e mais, arder no fogo. Quem está dizendo é o próprio Jesus. Vejam os irmãos a importância de estar em Cristo, a importância da nossa identificação com Cristo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Permanecer em Cristo é ficar onde Cristo lhe colocou. O que significa permanecer em Cristo? Há uma confusão danada acerca disso. Tem gente que pensa que permanecer em Cristo é frequentar igreja, ser pontual, ser religioso, fazer coisas religiosas, se esforçar. Não. Permanecer em Cristo é ficar onde Cristo lhe colocou. Onde foi que Cristo lhe colocou? Nele. Ele nos atraiu. Nele estamos. Permanecer em Cristo é crer que Cristo lhe colocou nele. É dar crédito a Deus. Não permanecer é não crer que foi perfeitamente identificado em Cristo a partir da cruz. O que eu faço para Cristo permanecer em mim? Não faço nada. Apenas creio que estou em Cristo. Com Cristo morri, com Cristo ressuscitei, e Cristo está em mim. E quando eu creio, então Cristo permanece no meu interior. O próprio Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, significa que é essencial crer sua morte com Cristo.
Se você crer sua morte com Cristo, você já vai ganhar a ressurreição com Cristo, já vai ganhar a vida de Cristo, e Cristo já vai viver em você. Porque a condição que Jesus estabeleceu é esta: permanecer em mim. Como que eu vou permanecer no Senhor? Crendo que eu estou nele. Então, Ele vai permanecer em mim, e eu permanecerei em vós. Eu permanecerei em vós é o mesmo que Paulo disse: Cristo vive em mim. Então, eu entendo que permanecer nele é crer que estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. É saber que para mim só há vida nele. Não permanecer é não crer que fui enxertado na videira verdadeira. O indivíduo pode estar vinculado religiosamente, vivendo uma falsidade cristã, mas não está identificado, penetrado, inserido, colocado na videira, e a videira nele. Esse ramo religioso vive de impressão, vive de engano, vive de uma artificialidade, mas não tem vida no seu interior, não tem a vida passando para ele. A vida não passa para dentro dele. Tem muitas obras religiosas, mas não tem o fruto do Evangelho. São coisas bem diferentes. Quando cremos que estamos em Cristo, morremos e ressuscitamos nele, então a sua vida, a vida do Senhor, chega em nós e permeia todo o nosso ser. A união do ramo com a videira vai gerar uma fecundidade, uma frutificação verdadeira. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está nisto o poder de dar fruto. Como que eu posso dar fruto para Deus? De que jeito? Você sabia que o fruto não é para nós, não é para o povo, o fruto não é para a igreja, o fruto é para Deus. Romanos capítulo 7, verso 4, enquanto você lê, eu vou tomar água. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. A fim de que demos frutos para quem? Para quem? Para Deus. Por isso que eu não dou relatório para ninguém. Eu não tenho um relatório para dar para ninguém nas minhas pregações, porque o fruto é para Deus, é para Ele. E o poder de dar fruto para Deus surge da nossa identificação com o Senhor. Eu em Cristo, Cristo em mim.
não mais eu, mas Cristo em mim, está nisto o poder de dar fruto, o fruto do Evangelho, o fruto para Deus. Se nós cremos que estamos em Cristo na cruz e Cristo está em nós na ressurreição, como experiência de fato, uma vida produtiva vai se manifestar em nós e em nosso modo de viver. O que é fruto? O que é fruto no contexto da videira verdadeira? Fruto é a extensão da natureza da árvore nos ramos. O fruto é o que a árvore é. Se for videira, vai produzir uvas. Se for espinheiro, vai produzir espinhos. Fruto para Jesus é a extensão da natureza dele em nós. O nosso fruto não pode ser uma negação da videira verdadeira. Um cacho de carrapicho no lugar de um cacho de uva seria a negação total da videira. Se você está em Cristo e Cristo está em você, então será o fruto de Cristo que vai ser produzido em você. Sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Sem mim, sem Cristo, sem Jesus, ninguém pode produzir nada para Deus. Fazer, neste texto que estamos analisando, se refere ao fruto. Sem Ele em nós, sem Cristo em nós, nada pode ser feito e nem produzido do ponto de vista do Evangelho, produzido para Deus. O poder da produção é Ele em nós. O poder que faz frutificar para Deus é a vida da videira verdadeira em nós. É a vida de Jesus em nós. É o fruto da sua vida em nós. E isto significa mais uma coisa: o ramo não tem poder nenhum. O ramo não tem poder nenhum. O ramo de videira é uma espécie de cipó. Você já viu uma videira? O ramo da videira é uma espécie de cipó. Não serve nem para fazer lápis, nem para fazer fogo, porque dá muita fumaça. O ramo da videira só serve para uma coisa: receber e conduzir a seiva da videira e pendurar os cachos de uva que são produzidos pela videira. Irmãos, o regenerado não serve para outra coisa senão para
receber em si a vida de Cristo, manifestar a vida de Cristo. O regenerado só serve para a vida de Cristo se manifestar nele e produzir em nós os frutos de Cristo. Não está bom? Você quer ser o bambam, o cara, sei lá o quê? O regenerado não é nada não. Preste atenção. Você só serve para uma coisa: conduzir a vida de Cristo. Para a vida de Cristo se manifestar em você e produzir em você os frutos do Evangelho, os frutos para Deus. Se o galho produzir um fruto de si mesmo, é autonomia e não precisou de Cristo, portanto é pecado. Entenderam? Porque independência de Deus é uma forma tremenda de rebeldia contra Deus. É pecado. É pecado. Tem que morrer com Cristo na cruz e ressuscitar com Cristo, a fim de Cristo viver em nós a sua vida que produz bom fruto para Deus. Jesus disse também: o Pai é o agricultor. João 15:1. Em seguida, Jesus descreve o trabalho do agricultor, que é o Pai. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. É o trabalho do Pai. O agricultor, o Pai, vê o ramo que dá fruto e poda, para que dê mais fruto ainda. A poda, ainda que represente um sofrimento ao galho, não é uma punição. Ao invés de enfraquecimento, vai gerar fortalecimento. A poda, o corte de Deus, não causa prejuízo ao ramo, mas ajuda a produzir mais fruto ainda. Quer dizer, a poda é uma coisa boa e não tem nada a ver com o pecado. O ramo está ligado à videira, e aquele ramo que está ligado à videira é podado pelo Pai. Nós precisamos crer no trabalho amoroso do Pai na vida dos seus filhos. Não somos nós que fazemos a poda, mas o Pai. Por favor, meu irmão, minha irmã, não queira sair por aí podando os ramos da videira verdadeira. Você não sabe fazer esse trabalho. Não é o seu trabalho, é o trabalho do Pai. Não se meta a fazer poda em você, nem nos outros. É o Pai que faz a poda.
Mas, irmão, o que devo fazer? Nada. Você deve confiar no trabalho amoroso do Pai. O Pai sabe melhor do que eu, melhor do que você. Apenas creia no trabalho do Pai na sua vida. E o Pai pode usar você para abençoar outras vidas. Quando não cremos no trabalho do Pai, haverá muita confusão. Você vai tentar fazer o trabalho do Pai na sua vida e, pior ainda, se meter na vida alheia. E isso gera muita confusão e bagunça. Quem crê no trabalho do divino agricultor não precisa ficar querendo dar receita de como fazer e resolver as coisas. Basta crer no Pai. Irmãos, o Pai é inteligente. O Pai trabalha certinho. O Pai sempre faz a coisa certa. Quando alguém, um irmão ou irmã, me pede ajuda, aí a minha atitude é esta. Para começar, não é uma atitude de julgar. Eu não vou julgar nada. Eu não quero julgar a sua ação de jeito nenhum. Também não é o meu trabalho. Mas posso dizer o seguinte: vamos juntos buscar a solução do Pai. Você está aí com uma questão, não sabe resolver. Eu quero lhe dizer que eu também não sei, mas eu posso, junto com você, a gente vai juntos buscar a solução de, quem sabe, a solução do Pai. Com certeza o Pai que está trabalhando no caso vai nos ensinar. O que eu posso fazer? Eu posso sofrer junto com você. Isso eu posso. Eu posso orar junto com você. Eu posso crer com você na obra do Pai. Podemos buscar no Pai. A ideia religiosa é que Deus só faz se eu fizer primeiro. É uma loucura, irmãos. É assim no meio religioso. Deus só vai falar se eu falar primeiro. Deus só vai agir se eu agir primeiro. É uma ideia que pensa que Deus só age no mundo se a gente se mobilizar. Se a gente se mobilizar, Deus vai agir. Ou seja, Deus é um banana total. Deus é um pobre coitado que não consegue fazer nada sozinho. É um Deus que precisa da nossa ajuda e até ser ensinado por nós. É por isso que se inventa tanta coisa no nome de Deus, cada uma mais bizarra do que a outra, cada uma mais esquisita do que a outra. É por isso que se intromete
tanto na vida dos outros, principalmente nas igrejas. É confusão, meu irmão. É confusão. É uma briga atrás da outra. O religioso chega até ao disparate de interferir no que Deus está fazendo. Quando Deus está trabalhando, nós nos calamos. Êxodo 14:13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais o tornareis a ver. Verso 14 também. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quando o Pai está trabalhando, nós nos calamos. Quando Deus está trabalhando por nós, nós nos calamos. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Você não consegue fazer, então fica quieto, por favor, e deixe com o Senhor. Cale-se e deixe com quem pode fazer. Não é assim? Quando você não consegue e tem alguém que consegue, tem alguém que tem mais força do que você, você se cala. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Quem crê em Deus sabe que Ele é Deus e não fica interferindo no trabalho dele. Somos a lavoura de Deus, Ele é o dono e também o agricultor. Deus não tem empregados para fazer a poda no lugar dele. Você viu o que Jesus falou? O Pai poda. O Pai não tem empregados para fazer a poda no lugar dele. É Ele mesmo, porque Ele sabe fazer. E o que Ele faz em nós é para o nosso bem. Essa mania intervencionista é religiosa e não evangélica. Quando eu digo aqui a palavra evangélico ou evangélica, eu estou me referindo ao Evangelho de Jesus Cristo. Não é isso que está aí não, na praça, no mundo, se manifestando não. Não é evangélico. Evangélico é aquele que nasceu de novo, nasceu do Evangelho. O Evangelho é a nossa morte com Cristo, nossa regeneração. Deus é quem faz. Então, por favor, não atrapalhe o seu agir na sua vida, tá? Deus é quem faz. Então, não atrapalhe o trabalho de Deus na sua vida. A poda não tem nada a ver com pecado, não. Nada, nada, nada. A tesoura do Pai visa o nosso bem. Visa, como Jesus disse, mais frutos. Não é o pecado que o Pai está podando na vida dos seus filhos. O pecado não é podado, mas arrancado.
pela nossa morte e ressurreição com Cristo. Muito obrigado, Pai Celestial, pela minha identificação com Cristo. Obrigado, Senhor, pela nossa morte. Obrigado, Senhor, pela minha morte, pela minha ressurreição com Cristo. Obrigado, Jesus Cristo, por ser a minha vida, por viver em mim. Obrigado, Pai, pelo teu trabalho em mim, me cortando, trabalhando, aperfeiçoando em mim. Obrigado por me podar, para que eu possa dar mais fruto ainda, frutos para ti. Obrigado, Espírito Divino, Espírito do Pai, Espírito Santo, por nos revelar a nossa identificação com Cristo. Amém?